Em Marcos capítulo 10 e o versículo 46. Deixa eu ficar de pé porque Marcos 10, 46. Ok? Depois foram para Jericó e, saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, isso, multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse: Quem é que me chama? E disseram: O cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, de que ele te chama. E ele, lançando-lhe a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha visto, ou em expressão que eu veja. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Essa história ela fala do cego. Amados, assim como aquele cego Bartimeu, nós também estávamos na mesma situação, né? Estava cego pelo mundo, cego pelas coisas que eram nos apresentadas. Nós não tínhamos luz, nós vagávamos na escuridão terrível. Porém, ouvindo Jesus, ouvindo falar de Jesus, porque alguém falou de Jesus para você, para mim, né? Assim como eu falei, estava cego Bartimeu, andando pela rua, alguém falou que Jesus era a luz. E quando nós ouvimos falar de Jesus, e quando nós nos disponhamos a clamar por Jesus, Jesus ouve. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Eu sei que nós às vezes passamos por tribulações, nossas famílias, em parentes, no trabalho, mas é preciso clamar por Jesus. Às vezes quantas pessoas querem calar a tua voz? Às vezes quantas pessoas chegam e dizem: olha, não precisa disso, não precisa gritar, não precisa clamar, Deus não é surdo. Não, Deus não é surdo, mas Ele manda que clame. Há uma diferença, como é falado, de uma oração para o clamor. A oração você ora ao Senhor, às vezes silênciozinho, mas o clamor você tem que gritar. Assim como Israel gritou. E quando Israel estava no precipício, estava na escravidão no Egito, eles levantaram um clamor ao Senhor. E dos altos céus o Senhor ouviu o clamor de Israel, que foi falar com Moisés no deserto, a terra de Midian, para que fosse libertar aquele povo. Mas para você ficar tudo caladinho, se eu não tinha respondido, foi preciso clamar, assim como Bartimeu clamou: tem misericórdia de mim, filho de Davi. Ele não via, mas ouvia o barulho da multidão. E nós também estávamos como ele, não víamos, mas ouvindo falar de Jesus, o aceitemos ele como nosso Salvador. E assim há tantos Bartimeus que estão por aí precisando de alguém ouvir falar de Jesus. Como? Na rua, no carro. E glorificar a Deus, que eu já certa vez ouvi alguém falando que prega no ônibus. Isso é bom. Porque muitos almas precisam de ouvir a palavra de Jesus no ônibus. Eu lembro que aqui em Águas Negras tinha um homem que pregava muito no ônibus. E esse homem, todos que ele pregava a palavra do Senhor. E um certo dia esse homem aborreceu um cidadão de bem, que o reprimiu e mandou que aquele homem calasse. E aquele homem continuou falando de Jesus. Aquele homem foi assassinado brutalmente dentro do ônibus. Porque aquele homem era um policial, o que tirou naquele homem de Deus. Porém, não ficou em vão. A semente foi plantada, né? Acharam que mataram ele, mas a mente, o sangue derramaram, mas a palavra ficou no coração de alguém que ouviu aquela palavra. Ele sempre pregava, pedia licença, pregava, que um dia um soldado mandou que ele calasse a boca, que ele não obedeceu. O cara malvado, usado pelo inimigo, o matou. Matou por quê? Papai permitiu, derramou sangue, mas a alma permanece viva para Deus. Então, você vê, a gente estamos reprimidos, irmão, na rua. Então, vocês são crentes, vocês são santos, vocês é isso e aquilo. Não tema. O Senhor disse que a gente não deve temer aquele que mata o corpo, mas deve temer aquele que tem o poder de matar e ainda lançar a nossa alma no abismo. Então, se você apanhar, não importa. Apanhe por Jesus. Não apanhe por coisas supérfluas. Não.
Mas por Jesus, se for possível, se você estiver na graça, apanhe. Porque o galardão vem do céu. Eu sei que vocês são casos desses. Pessoa não gosta do trabalho, patroa não gosta. Ninguém gosta de ouvir Jesus. É confrontado. Quando fala de Jesus, já muda o assunto. Todo mundo quer falar de coisa, mas quando fala de Jesus, já começa a se desviar. Por quê? Porque a gente... Pode falar. Porque quem é do mundo, fala do mundo. Mas quem é de Deus, fala de Deus. E então a palavra, ela confronta, ela afronta, ela fere aqueles que não gostam de Jesus. Mas temos que pregar que Jesus salva, que cura, que liberta e que abre os olhos dos cegos Bartimeus e faz eles ver a luz que veio do alto de Jesus e ser novas criaturas em Cristo Jesus. Aqui, agradeço a oportunidade em nome de Jesus e pode falar. Pode falar. Que a forma love é o Senhor nosso Deus, amém, gente? Amém, Jesus. É Glória a Jesus. Deus é maravilhoso. Aí uma oportunidade. Cadê? Colossenses 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de termos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra. Assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai-vos. Amém. Vocês continuam assim, essas pessoas humildes, Amém. como está na presença do Senhor, e que o Senhor continue trabalhando no coração de vocês, porque grande é a obra, né? E sabe que a gente não pode correr e nem deve correr para pior, né? Os treinos vêm mais cedo ou mais tarde, né? Gente? Com certeza. Então fique firme a cada amanhecer, em nome de Jesus. E grandes coisas o Senhor vai fazer na vida de vocês dois. Brevemente vocês estarão aí contando testemunho. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos nos levantar, orar pelo pastor, para uma breve palavra. Vindo de por Jesus a prova e disse: Mestre, que fareis para dar a vida eterna? Então Jesus lhes perguntou: está escrito na lei, como interpretas? E isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão dos salteadores, os quais, depois de tudo lhes roubarem, lhes causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Ocasionalmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e o vento passou de largo. Semelhantemente, o levita descia por aquele lugar e vento também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, passou-lhe os ferimentos, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e assim alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 parece ter sido o próximo homem que cai na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: usou de misericórdia com ele. Então ele disse: vai e procede de igual modo. Amém? Amém. Glória a Deus. O bom samaritano, a parábola do bom samaritano, que descende de Jerusalém, caiu na mão dos ladrões. Os ladrões, além de roubarem ele, ainda espancaram ele, que comeu morto lá. Descia o sacerdote e desceu também o levita e ninguém ajudou. Aí desce o samaritano. O samaritano é uma figura desprezada pelo povo de Israel. O povo de Israel, eles devido aos exílios que eles tiveram, né? Certa vez o povo de Israel foi levado cativo e uma porcentagem do povo ficou. Não foi. E esse povo que ficou, ele se misturou com as nações ao redor e aí perdeu o sangue puro.
Então esse povo começou a ser chamado de samaritano, É. que é os judeus mestiços. Então, para os judeus de sangue puro, até a sombra do samaritano era impura. Se o samaritano passasse a sua sombra assim, ó, o judeu, ele tinha que se purificar, porque ele discriminava, ele tinha o samaritano como alguém puro. Era um judeu do sangue sujo, do sangue contaminado. Então havia uma rixa entre judeus e samaritanos. Por isso que a mulher pergunta: o que é que você deve falar? Os judeus falam que é em Jerusalém, os samaritanos falam que é nos montes, lá no encontro que Jesus tem. Aí, resumindo aqui, o samaritano era alguém que desprezava. Sacerdote, todo mundo sabe que tem um sacerdote. Era alguém que se esperava o socorro, mas ele não socorreu. O levita também era alguém que se esperava o socorro, Mas não socorreu mas também. não socorreu. Isso fala de uma falsa religiosidade. É verdade. Às vezes tem gente que é muito religioso, né? E eu sei que vocês já conheceram gente assim, mas é só na aparência. Não tem mesmo ali quando é para ter mesmo, não é, né? Não é. Então isso fala de uma falsa religiosidade. É o samaritano de alguém que ninguém esperava lá, não era nem sacerdote, não era nem judeu, não era nem levita, socorreu o homem. Muito bem. Então, assim, às vezes a gente está esperando o nosso socorro de alguém, É verdade. esperando do samaritano, esperando do sacerdote, esperando do levita, esperando da família, e o nosso socorro vem de onde nós não esperamos, do Senhor. Do Quem Senhor. é o bom samaritano? É Jesus. É verdade. Glória a Deus. Então, o bom samaritano que é Jesus. Tem pessoas que estão na mesma posição do sacerdote e do levita. É o religioso que não faz nada, mas está disposto a fazer alguma coisa. Às vezes está no final da fila, mas está disposto a agir, a fazer algo pela a causa de Cristo, pela obra de Deus, né? Aí imagina, deseja pregar o evangelho ali no ônibus, né? Isso é atitude nobre, né? Não é pastora, não, mas é um samaritano, entendeu? É alguém que está mais atrás, mas está sendo mais usado, a gente fica Aleluia, meu Deus. Então, às vezes é melhor a gente ser alguém que está atrás, mas dá lugar, do que ser alguém que está na frente e não dá lugar. Ô, glória. Você só de aparência e conteúdo nada. E conteúdo nada, entendeu, irmãos? Amém? Amém. Não me estender muito também. Glória a Deus.